Boa noite, irmãos. Mais uma noite aqui. Vamos estar dando a continuidade na nossa leitura do livro O Filho de Deus, da parte 4. Lembrando os irmãos que estiverem em comunhão, quiserem comentar algo, podem me interromper aqui, por favor. E tiverem de corrigir também, fique à vontade. Vamos estar dando continuidade aqui. Este é o mistério. A fé o apreende na plena certeza da alma, e a fé apreende mais do mesmo mistério, e ouve isto com inteligência e deleite, justificado no Espírito, pregado aos gentios, crido no mundo. Deus, embora manifestado em carne, foi justificado no Espírito. Tudo nele era perfeito, era perfeita glória moral. Tudo era para a mente divina e para a aceitação divina, infinitamente, inefavelmente correto. Nós temos necessidade de uma justificação vinda de fora ou por meio de outro. Nada em nós se justifica por si só. Tudo nele se justificou. Nenhuma sílaba, nenhum sopro, nenhum movimento que não fosse uma oferta aceitável, agradável a Deus, um odor do mais suave cheiro. Ele era tão imaculado como homem, quanto era como Deus. Tão imaculado no meio das poluições do mundo, como quando diariamente era o deleite do Pai antes que o mundo existisse. A fé sabe disso, e o sabe bem, sem pensar em obscurecer isso. E, portanto, a fé também sabe que sua história, as labutas e tristeza, a morte e a ressurreição desse bendito, Deus manifestado em carne, justificado no Espírito, não era para si mesmo, como se ele precisasse disso, mas para os pecadores, para que ele e sua preciosa história pudessem ser pregado aos gentios e crido no mundo. No sacrifício que ele realizou, na justiça que ele operou e trouxe, ele é apresentado aos pecadores, mesmo os mais distantes, sejam eles quem forem, longe ou perto, gentios ou judeus, para que possam confiar nele, embora ainda estejam neste mundo, e ter certeza de sua justificação por meio dele. Não haveria tempo para observar e acompanhar esse mistério por toda a palavra de Deus. Só um momento. Mas eu acrescentaria que entre todas as epístolas, à medida que seguem a partir de Atos, a epístola aos Hebreus é fundamental no que diz respeito ao serviço relacionado à nossa alma, recebido acima em glória. É uma voz ouvida durante todo esse oráculo divino, do começo ao fim.
Quem dera a alma tivesse em poder o que a mente tem em gozo ao ouvir tal voz. Ninguém poderia escrever a não ser nesse sentido, e não se escreveria a não ser confessando isso. Cada capítulo dessa maravilhosa escritora, ou cada trecho ou frase da sua argumentação, nos dá uma visão de Jesus que ascendeu. Ela inicia direta e imediatamente falando isso. Parece que estava forçando em nós esse objeto de forma um tanto brusca. Esse é o estilo dessa escrita, mas, de fato, tudo isso é muito bem-vindo para a alma. O Filho, o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem de sua pessoa, é visto, depois de haver purificado por si mesmo nossos pecados aqui, em seu lugar ascendido no céu, herdando lá um nome mais excelente do que os dos anjos, obtendo o direito de um trono que durará para sempre e preenchendo um assento na mais alta dignidade e poder, até que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Vamos continuar. O segundo capítulo nos dá outra visão do mesmo objeto. O santificador, tendo descido para ser o remidor da semente de Abraão, e para, em favor dela, cumprir a parte do remidor, está então em sua humanidade assumida, declarado ter ascendido novamente aos céus, para cumprir para nós os serviços de um sumo sacerdote misericordioso e fiel. E essa escritura, posso dizer, está tão repleta desse pensamento que este mesmo capítulo nos fala o mesmo objeto pela segunda vez. Isso nos mostra, como no Salmo 8, que o homem admirável, que por um pouco de tempo foi feito um pouco menor do que os anjos, está agora coroado nas alturas com glória e honra. Os próximos capítulos 3 a 4
são apenas parênteses relacionados ao ensino anterior, mas ainda assim esta visão de Cristo é mantida diante de nós. Ele é declarado como tendo estado aqui na terra, tentado em todos os pontos como nós, mas sem pecado. Contudo, Jesus, o Filho de Deus, agora foi para os céus para nos dar graça e ajuda de lá do santuário. No próximo assunto, o do sacerdócio, capítulos 5 aos 7, temos o mesmo Senhor ascendido ainda em vista. Declara-se que o Filho foi feito sacerdote, mais sublime do que os céus. Ele havia descido para vir à tribo de Judá e se aperfeiçoar. Hebreus 2, 10. Nos dias de sua carne aqui, mas agora havia ascendido novamente, o autor da salvação eterna para todos os que o obedecem. Vamos ver esse versículo? Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E assim é, no próximo grande assunto tratado, os concertos, capítulo 8 a 9, os concertos, capítulo 8 ao 9. Imediatamente após sua abertura diante de nós, vemos Jesus no tabernáculo nos céus, aquele tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem, e de lá ministrar o melhor concerto. Então, novamente, no capítulo seguinte, o capítulo 10, quando o assunto é a oferta, como tinha sido antes no sacerdócio e nos concertos, temos em vista o mesmo Jesus ascendido. Esse é aquele que pode dizer: Eis que venho, ou seja, revelado como havendo
santificado pecadores no corpo preparado para ele na terra. Mas, havendo chegado aos céus, abriu para nós um caminho para trilharmos com toda a ousadia aqueles átrios mais altos, puros e brilhantes da presença de Deus. Aqui a doutrina da epístola se encerra formalmente, e dessa maneira vemos em várias luzes e caracteres a mesma pessoa gloriosa e maravilhosa, o Filho de Deus ascendido. E posso acrescentar, tão rica é esta epístola neste pensamento, tão fiel é a este seu objeto, que depois de deixarmos formalmente a sua doutrina, logo descobrimos que não deixamos esse grande mistério. Cristo no céu. Nas advertências práticas, nas advertências práticas que se seguem, ainda o encontramos. Jesus, como o autor e consumador da fé, é visto no final de sua vida de fé no céu. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Assim, ele é visto no céu nesse novo caráter. A vida de fé o leva para lá, como tudo o que ele fez e sofreu por nós, na graça divina, o levou para lá. E ali ele brilha diante dos olhos de fé. E se apenas tivéssemos sentidos para discernir e um coração para desfrutar, conheceríamos isso, que o próprio céu está resplandecente de beleza e glória, antes desconhecidas para ele, já que Jesus chegou até lá, com todos esses atributos conquistados e adquiridos na terra para nós pecadores. E este é o mistério, a assunção de carne e sangue pelo Filho, de modo que ele se tornou o remidor da semente de Abraão. E então houve a ascensão daquela pessoa maravilhosa ao céu, Deus manifestado em carne, recebido acima em glória, e abençoada é a tarefa de inspecionar como temos procurado fazer esses elos misteriosos.
E esses elos são formados para nunca serem quebrados, embora unam o que está a distâncias, o que estava, embora unam o que estava a distâncias além do alcance de qualquer pensamento criado. O Espírito os mantém em nossa visão, ao formá-los para o deleite e glória divinos, de acordo com os conselhos divinos e eternos. O Verbo feito carne, de João 1, é a coisa boa de Nazaré. Versículo 14 e 46. O Emanuel de Mateus é o bebê que foi colocado na manjedoura em Belém. No meio do trono foi visto um cordeiro, como havendo sido morto. Apocalipse 5. Na pessoa daquele cujos lábios falavam de sabedoria adequada ao cotidiano mais comum da vida humana, foi encontrado aquele que havia sido estabelecido no mistério das pessoas da divindade, como o fundamento de todo o caminho divino. Provérbios 8. Na sarça de Herodes estava o Deus de Abraão, na nuvem do deserto. A glória no homem armado de Jericó, o príncipe do exército do Senhor, no estranho que visitou Gideão em sua ilha e Manoá em seu campo, o Deus a quem só se deve adorar em toda a criação. Estas estão entre as testemunhas que, em graça indescritível e para o deleite e glória divinos, o mais alto e o mais baixo estão ligados. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. Quão excelente esse pensamento do apóstolo, que lemos na epístola aos Efésios, se eleva sobre a mente renovada. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Efésios 4:8. As dignidades, os ofícios, os serviços que o ascendido preenche e presta são de caráter tão eminente que nos dizem que ele deve ser aquele que já desceu, já foi
um no céu acima de tudo, como está escrito: aquele que vem de cima é sobre todos. João 3,31. A dignidade de sua pessoa está envolvida neste mistério de sua subida e descida. O desafio em Efésios 4:8, Efésios 4, de 8 a 9. Você pode subir um pouquinho, Jefferson, por favor? Obrigado. É, o desafio, o desafio em Efésios de 4, o, o desafio em Efésios 4, de 8 a 9, parece indicar isso. E a Epístola aos Hebreus abre as razões disso mais plenamente, pois nos diz que antes de subir, ele havia nos purificado de nossos pecados, que antes de subir, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte e libertou seus cativos, que antes de subir, ele se aperfeiçoou como autor da salvação eterna. Aqui. O autor da salvação eterna para aqueles que são como nós. Hebreus 5. Vamos ler esse versículo que o irmão cita aqui no texto. Efésios 4, de 8 a 9. Diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Nesses atributos e em outros, ele subiu. E quando ele realmente subiu, ele encheu o verdadeiro santuário nos céus, o tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem, para garantir-nos uma herança eterna. Hebreus de 8 a 9. Quem poderia ter ascendido com tanta glória e força como esta? E muito mais do que isso, a não ser aquele que já estava no céu, acima de todos os céus. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido. Os ofícios que ele cumpriu dizem quem ele é.
Seus sofrimentos, mesmo na fraqueza e humilhação, revelam sua pessoa em plena glória divina. Mas então, retomando, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4, de 9 a 10. E isso continua e nos fala de sua soberania ilimitada. E a outra nos revelou a dignidade de sua pessoa. Em suas obras, suas jornadas, seus triunfos, as regiões mais altas e mais baixas são visitadas por ele. Ele esteve na terra, nas partes mais baixas da terra, ele esteve na sepultura, o território do poder da morte. Ele está agora nos mais altos céus, tendo passado por todos os principados e potestades. Seus reinos e domínios são assim mostrados aos olhos da fé. Nenhum pináculo do templo, nenhuma montanha muito alta poderia ter proporcionado tal visão, mas isso é mostrado à fé. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Este é o mistério. É o mesmo Jesus, Emanuel, o Filho, e ainda o remidor da semente de Abraão. E aqui eu diria, pois há um chamado para isso. Eu sei que não devemos confundir as naturezas neste glorioso e bendito ser. Eu me curvo totalmente, com fé, à verdade de que o Santificador tomou parte na carne e no sangue. Confesso com toda a minha alma a verdadeira humanidade em sua pessoa, mas ela não era, de forma alguma, uma humanidade imperfeita na condição ou sob os resultados do pecado. Mas eu pergunto, não há alguma
incredulidade imperceptível, mas real, tocando o ministério da pessoa na mente de muitos? A indivisibilidade da pessoa ao longo de todos os períodos e transições desta gloriosa e misteriosa história é mantida à vista da alma? Acho que deu algum problema aqui. Jefferson parou de compartilhar. Essa ele saiu? Realmente. Eu vou compartilhar aqui, irmão. Ô, Jorge, Oi? alguém me derrubou aqui. Deixa eu ver. Tá normal aí, Jorge? Eu tô ouvindo você, mas eu compartilhei aqui o texto. Ah, tranquilo. É que quando, por exemplo, eu estou na conta, se outra pessoa entrar na mesma conta como quem está apresentando, a conta que entrou primeiro cai, entendeu? Aí eu Ah, acho que algum irmão entrou aqui, não sei se foi Dá ou Edger, mas tranquilo. Você quer tocar daí, fique tranquilo. certo. Fica à vontade. Eu vou apresentando aqui, tranquilo. Beleza. Os irmãos conseguem ver aí? Tô subindo, vocês estão conseguindo ver aí? Eu tô, irmão. Se puder aumentar um pouquinho, porque como eu estou no notebook, eu consigo ver. Talvez os irmãos que esteja melhorou. Tá bom assim? Pronto. Continuar aqui, ó. Eu teria a graça de me deleitar na linguagem do Espírito Santo e falar do homem Cristo Jesus. O homem que está ressuscitado é declarado como o penhor da ressurreição para nós. 1 Coríntios 15, 21. O homem que está ascendido é a grande garantia para nós de que nossos interesses estão a cada momento diante de Deus no céu. 1 Timóteo 2, 5. O homem que retornará do céu em breve será a segurança e o gozo do reino vindouro. Portanto, Salmos 8. Portanto, o mistério do homem obediente, morto, ressuscitado, ascendido e que voltará sustenta, podemos dizer, todo o conselho de Deus.
Mas, ainda assim, repito, a pessoa em sua invisibilidade deve ser mantida à vista da alma. A obra perfeita e completa de Cristo, em cada ato de seu trabalho, em tudo o que ele fez, em tudo o que ele sofreu, em tudo o que ele continua a fazer, é o ato e a obra de seu todo. Sim, de fato, e toda a sua pessoa estava na cruz, assim como em qualquer outro lugar. A pessoa era o sacrifício, e nessa pessoa estava o Filho, acima de tudo. Deus bendito para sempre. Ele entregou o Espírito, embora tenha morrido sob julgamento de Deus contra o pecado, e embora tenha sido crucificado e morto pelas mãos de homens ímpios. E esta é uma misericórdia infinita. É um tempo, se algum irmão quiser comentar alguma coisa. Vamos continuar aqui. Foi ele próprio, amado do início ao fim. Ele mesmo trilhou o caminho misterioso, embora o tenha trilhado sem ajuda e sozinho. Ninguém além dele, Deus manifestado na carne, poderia ter estado lá. O Filho se tornou o cordeiro para o altar aqui. E então o cordeiro que foi morto chegou ao lugar de glória, muito acima de todos os céus. É a pessoa que dá eficácia a tudo. Os trabalhos não seriam nada, as tristezas
não seriam nada. Morte, ressurreição e ascensão, tudo seria nada, se pudéssemos compreender. Se Jesus não fosse aquele que ele é. Sua pessoa é a rocha. Portanto, sua obra é perfeita. Deuteronômio 32, 4. Esse é o mistério dos mistérios, mas ele não é apresentado para nossa discussão, mas para nossa apreensão, fé, confiança, amor e adoração. Deus e o homem, o céu e a terra, estão juntos diante dos pensamentos de fé neste grande mistério. Deus esteve aqui na terra, e isso também em carne, e o homem glorificado está lá no alto do céu. Foi sobre os elos entre essas grandes coisas que procurei olhar particularmente, já que esse exercício é para tornar as coisas do céu e da eternidade reais e próximas de nossa alma. As distâncias morais são infinitas, mas as distâncias em si já não são nada. A natureza, cercada de concupiscências e mundanismo, dificulta de fato a entrada da alma nisso, mas a distância em si não é nada. Jesus, depois de estar no céu, em um momento, em um piscar de olhos, mostrou-se a, a Estevão e, em um momento semelhante, brilhou ao longo do caminho de Saulo de Tarso, enquanto ele viajava de Jerusalém para Damasco. E embora não tenhamos visitas da glória como essas, a proximidade e a realidade dela são prometidas de novo e confirmadas para nossa alma pela visão desses grandes mistérios. E o reino não será a exibição dos resultados desse e o reino não será a exibição dos resultados desses elos misteriosos, pois o céu e a terra, em seus diferentes caminhos, os testemunharam, os testemunharão e os celebrarão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Salmos 96, 11.
A igreja, uma com, com este homem exaltado e glorificado, estará no alto, muito acima de todos os principados e potestades. A escada que Jacó viu em mistério será erguida. O filho do homem será o centro e a permanência de todo esse sistema predestinado de glória e de governo. As nações não aprenderão mais a guerra. A vara de Judá e a vara de Efraim serão uma só, e haverá um só rei para ambos. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Oséias, capítulo 2, versículo 21 ao 22. E o que é tudo isso, senão o fruto feliz a ser colhido nos dias do reino vindouro desses elos que, como vimos, já foram formados? Os embriões e os princípios de todas essas manifestações no céu e na terra, entre anjos e homens, e todas as criaturas, e a própria criação são encontradas, por assim dizer, em Belém, no jardim do sepulcro e no monte das oliveiras. Que o coração e a consciência aprendam a lição, que possamos contemplar mais esses elos misteriosos, dos quais estamos falando, em companhia dos anjos, nos campos de Belém e no túmulo de Jesus. Ou devo acrescentar aqui, contemplar mais na mente dos queridos discípulos no Monte das Oliveiras, enquanto contemplavam o elo glorioso que então se formava entre Jesus e os céus. Veja-os em Lucas 24, de 44 a 52. Eles eram, então, como Israel em Levítico 23, de 9 a 14, celebrando o movimento do molho das primícias. Jesus, as verdadeiras primícias, acabará de ser colhido, e ele tinha, como o mestre divino, exposto a eles o mistério do molho colhido, isto é, o significado de sua ressurreição. Eles então observarão aquele momento misterioso. Eles olharão enquanto seu Senhor ressuscitado subia, e mantiveram a festa como um sacrifício de holocausto. E adorando-os, eles tornaram com um grande júbilo para Jerusalém. Lucas 24, 52. Certamente podemos dizer: o mistério da piedade é grande. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, apareceu aos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo,
foi recebido acima em glória. Ele foi recebido gloriosamente, ou em glória, bem como para a glória. Ele entrou na luz dos mais altos céus, mas ele entrou ali gloriosamente em si mesmo. Lá está ele, agora, um corpo glorioso, o padrão do que o nosso corpo deverá ser. A verdadeira humanidade está lá, dos mais altos céus, mas está glorificada. E agora, assim, glorificada, ainda é a verdadeira natureza humana. Jesus está no mesmo corpo no céu, com o qual se comunicou aqui na terra. Esse é aquele santo que foi formado imediatamente pelo Espírito Santo no ventre da Virgem. Esse é aquele santo que, quando estava na sepultura, não viu corrupção. Esse é aquele corpo que foi oferecido por nós e no qual ele levou nossos pecados no madeiro. Aquela natureza individual em que ele sofreu todos os tipos de reprovações, desprezo e misérias, está agora imutavelmente assentada em glória incompreensível.
Jorge, você tá lendo? Eita, irmão, o microfone estava desligado, não foi? Isso, eu vi você subindo e não vi sua voz, aí deixa eu perguntar aqui. Eita, perdeu, irmãos. A gente tinha parado É, isso, aqui? sim, Certo, eu vou ler aqui. Assim se fala para nossa edificação e conforto, e um dos nossos próprios poetas cantou sobre ele, olhando para ele até o céu. Ali está assentado o homem mais bendito, meu Salvador. Deus, quão reluzente ele brilha, e espalha infinitos deleites em todas as mentes felizes. Serafins, com cânticos elevados, circundam o trono ao redor, e encantam e mantêm as planícies estreladas com som imortal. Jesus, o Senhor, suas harpas empregam. Jesus, meu Senhor, eles cantam. Jesus, o nome de todos nossos deleites. Soa doce em cada corda. Seu estado atual é um estado da mais alta glória de exaltação, acima de toda a criação de Deus e acima de todo nome que é ou pode ser nomeado. Irmãos, são 9h31. O que é que vocês acham? A gente para por aqui e continuar na próxima reunião? só dei uma olhadinha mais abaixo para ver até onde vai, Jorge. Sim, Mas, sim. mas de qualquer forma, tá tudo bem por mim, viu? Parece que falta pouco, né? É, irmão. Se os irmãos concordarem também, a gente pode terminar, né, esse pouquinho aí, e aí a gente inicia a parte 5, né, no próximo sábado, o senhor permitindo. Por mim, tudo bem, né? Então eu vou continuar aqui, certo, irmãos? Ele foi recebido com um amor indescritível e com aceitação ilimitada e mensurável
de Deus, o Pai, assim como operou e cumpriu o propósito de sua graça na redenção dos pecadores. Ele foi recebido acima em triunfo, tendo levado cativo o cativeiro e despojado principados e potestades. E lá ele se assentou à direita da majestade nas alturas, com todo o poder dado a ele no céu e na terra. Ele foi recebido como a cabeça de seu corpo, a igreja, de modo que da plenitude da divindade que habita nele corporalmente, ela cresce o crescimento que procede de Deus. Por meio do Espírito, por meio do Espírito Santo, dado a todos, lá ele foi recebido como em um templo para aparecer na presença de Deus por nós, para sentar-se como o mistério, como ministro do verdadeiro tabernáculo, para fazer intercessão contínua por nós e para servir em seu corpo diante do trono. Dessa e de outras formas semelhantes de graça. Lá ele foi recebido como nosso precursor, como na casa do Pai, para preparar um lugar para os filhos, para que onde ele estiver, eles também possam estar. E ainda, quando ele se assentou no céu, ele se assentou como um que espera. Ele espera sair para encontrar seus santos nos ares, para que possam estar com ele para sempre. Ele espera até que seja enviado para trazer novamente tempos de refrigério à terra por sua própria presença. E ele espera até que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Fria é a afeição e pouca a energia, mas, em princípio, não sei nada digno de tais visões de fé, mas aquele espírito de devoção que pode dizer, como Paulo, sei estar abatido e sei também ter abundância. E aquele espírito de desejo que ainda olha para ele e diz: Ora, vem, Senhor Jesus. Amados, nosso Deus se uniu assim por laços que nunca podem ser quebrados, como seu próprio prazer e glória neles, assim como seu conselho e sua força garantirão para sempre. Esses elos que observamos, por mais misteriosos e preciosos que sejam, ele mesmo os formou. Sim, ele mesmo os constitui. A fé os entende, e sobre a rocha eterna, o pecador, quando crê, descansa, e descansa em paz e segurança. Com toda a minha alma, digo, que essas meditações ajudem a tornar esses objetos de fé um pouco mais próximos
e mais reais para nós. Eles serão inúteis se não servirem para glorificá-lo em nossos pensamentos, a entregá-lo com revigorada intensidade, amados, ao nosso coração. Mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti. Que essa seja a inspiração da nossa alma até que o vejamos. Amém. E aqui encerramos, irmão, a parte 4 do livro Filho de Deus. Então eu creio que a gente já pode encerrar, né, irmãos? Só vou pegar aqui depois o link, a parte 5 aí eu coloco lá no grupo. Tá certo, Jefferson? Tranquilo, irmão. Eu coloquei já lá, mas não sei se foi o link, não. Aí, Ah, certo. viu? Fica à vontade. Então vamos encerrar, né? Tem Vou a dar- gravação também. é,